Tá tudo caro. Você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes no programa, né? Mas, entre as coisas que subiram, cuidar do patrimônio virou um probleminha também a mais para o bolso. Seguro automotivo tá caro. E agora, a gente precisa entender por que o preço do seguro tá lá no alto. A gente se assustou um pouco, inclusive, com o IPVA em Minas Gerais. Talvez isso também tenha uma explicação com o seminovo cada vez com preço de novo e o novo cada vez com um preço insuperável. Será que isso também se aplica ao preço que é aplicado justamente? Aplica-se ao preço aplicado pelas seguradoras? Pois é. É um português complicado de entender e a gente vai entender mais do que o português, as cifras agora, com a Roberta Franco, que é advogada, especialista nesta área de seguros. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Roberta, me conta uma coisa. Por que o seguro está tão caro, o seguro do carro? Então, nós tivemos um aumento no último ano em torno de 15% do seguro alto. Em alguns casos um pouquinho mais, em alguns casos um pouquinho menos, mas a média de 15%. E várias questões geraram esse aumento. Nós tivemos a paralisação da produção de algumas companhias, a ausência de peças no mercado, então isso gerou o aumento do valor das peças. E com a escassez de carros novos, as pessoas foram em busca justamente dos carros seminovos, dos usados, e gerou também o aumento dos seminovos. Além disso tudo, se não bastasse, a gente teve um aumento da sinistralidade, do índice de sinistralidade dos seguros. Nesses últimos meses, principalmente nesse período pós-pandemia, teve realmente um aumento assim, exorbitante da sinistralidade. Talvez, eu imagino que as pessoas tentaram recuperar um tempo perdido. Que não é perdido, né? Que nós vivemos. E aí houve aí um exagero e logo o aumento do sinistro. Então, tudo isso contribuiu para o aumento. Mas é importante a gente entender o lado das seguradoras também com isso tudo. Então, pensa bem, a seguradora aceitou cobrir esse carro X, e quando ela aceitou, a tabela FIPE tinha um valor X. De repente, ela também foi surpreendida com esse aumento exorbitante do valor, e aí ela se viu tendo que cobrir esses sinistros, que aumentaram também, pagando o valor da tabela FIPE atual. Então, ela provisionou um valor, ela planejou, calculou o risco com base em um valor da tabela FIPE, e de repente teve esse aumento aí de sinistro, ela teve que arcar com o valor atualizado. Então, isso tudo trouxe esse aumento do valor do seguro alto. Pois é, essa explicação do sinistro, esse sinistro, ele é calculado como? Todo mundo tem essa dúvida, né? 4% do valor, tem uma matemática em cada do carro. Como é que é essa matemática? 4% não, né? Mas qual que é a matemática para se calcular? É o valor do veículo, o valor do bem? Ou a gente pode dizer que um bem com o mesmo valor pode ter uma tipificação diferente dependendo do produto? Você diz o valor, como que a gente calcula o valor do seguro? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que muitas vezes às vezes as pessoas questionam. Tem determinado veículo que é mais barato o seguro, mesmo ele custando o mesmo valor. Isso acontece mesmo ou na verdade, é mais uma lenda popular no que diz respeito ao seguro? Quando a seguradora ela vai precificar, ela considera uma série de questões. Então, a região da residência da pessoa, se a pessoa utiliza esse carro a trabalho ou não, se nessa casa tem garagem, tem porteiro, a idade da pessoa, o sexo, homens arriscam mais, né? Então, assim, uma série de questões são avaliadas pela seguradora, não tem uma regra específica. E se a gente disser, por exemplo, que um carro tem uma situação que em determinadas regiões do Brasil analisa-se a questão da criminalidade. Rio de Janeiro, em determinadas regiões, chegar no Rio de Janeiro.
Bom que advogado já foi no ponto. O Rio de Janeiro é realmente um local, por exemplo, se comparado a Minas Gerais, um local mais caro? Sim, é sim. E exatamente por... Mas como é que se chega nesse índice? Pelo número de ocorrências policiais? Como é que é feito? Porque, gente, o seguro não está brincando na história, ele é um negócio. Ali é um negócio que eu faço um seguro para não usar. Ninguém quer usar o seguro, na verdade. A gente quer ter o seguro para ter uma garantia. E aí, na hora de se fazer o seguro do carro, por exemplo, num estado como o Rio de Janeiro, ele tem um ágio aí maior exatamente por isso. E considera também o valor do carro. O mesmo carro, ele tem valor diferente em diferentes estados. Então, se o valor no estado X é mais alto, automaticamente o seguro também. Então, leve em conta a sinistralidade, essa questão do valor do bem. A gente falando sobre essa questão do seguro, tem alguma questão na hora da contratação do seguro que pode diminuir o preço final? Roberta, por exemplo, a pessoa, dependendo do cliente, ele quer ter uma segurança para o próprio bem ou para o outro, ou seja, a preocupação é de pagar o terceiro, o sinistro do outro. Essa matemática, ela acaba sendo boa para o bolso, mas tem que tomar cuidado aí, porque às vezes você faz um seguro que é bom naquele momento a mensalidade, mas na hora que tem um sinistro pode ser complicado. Definitivamente não é um bom negócio. Eu vou falar algo que eu sempre falo. Não existe almoço grátis e é um barato que pode sair caro. Mas existem sim algumas questões que ajudam a fazer com que a gente faça essa redução do valor. Primeira coisa, ter um corretor de seguro de confiança, ético, que vá fazer uma pesquisa nas seguradoras com base na real necessidade do cliente. Cada cliente vive uma realidade, mora em uma região. Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa região que possui muito carro mais caro, ela tem que colocar um valor de terceiros, tem que dar uma pimentadinha. Porque a chance, já que ela está numa região nesse sentido, a chance é mais alta, o índice é mais alto, né? Então, o que nós fazemos? Um bom corretor, nós podemos também aumentar o valor da franquia, mas considerando que, se houver um sinistro, a pessoa terá que pagar a franquia. Então, a pessoa tem que ter condição financeira, condição econômica de arcar com essa franquia numa eventualidade. A gente tem que pesar. Alguns acessórios de segurança, então rastreador, alarmes, algumas seguradoras dão alguns descontos por conta disso. E definitivamente não fazer alteração no carro, seja na parte mecânica, seja na parte estética. Isso faz com que o seguro encareça e pode gerar até mesmo uma negativa de aceitação. Nessa onda, por exemplo, né, a gente tem um dado interessante, né, 16% em um ano de aumento. Quando a gente está falando aqui, a gente está colocando números nesse aumento. E aí tem até uma matéria do R7, do portal R7, que fala uma coisa interessante, que para economizar, há motoristas que optam por modalidades que não cobrem ali danos causados por enchentes, deslizamento de terra. Antes de falar até dessa modalidade, é importante dizer que é novo esse processo, porque antigamente não tinha muito... O seguro ele é uma coisa contínua, ou seja, vai aprendendo com as necessidades. É a mesma coisa, a gente saindo um pouquinho do carro, os seguros, por exemplo, que as pessoas fizeram de desemprego, que tem esse seguro, né? Um seguro privado de falta de renda. Ninguém esperava uma pandemia daquela. Então, de repente, quem fez, acreditou, teve um seguro naquele momento. Essa questão dos danos naturais, danos ambientais, elas são questões novas no que diz respeito ao seguro? Alguns anos atrás, realmente, alguns contratos poderiam não existir, não conter essa cláusula. Hoje em dia, justamente por conta de situações que nós vivemos no país, eles foram adaptando e hoje a maioria das seguradoras fazem apenas com esses danos. Mas existem algumas seguradoras que, se o cliente pedir, pode tirar danos da natureza. Eu, particularmente, não recomendo, porque nós não temos controle do que vai acontecer na natureza. Foi ontem, teve uma chuva de granizo fortíssima no bairro Dourado, que é a região metropolitana de Belo Horizonte.
Então, tem questões que a gente não... É um barato que sai caro, não faça isso, pegue o seguro completo. E aí, qual que é a realidade? Se a pessoa compra um automóvel e não tem condição de arcar com o seguro desse carro, é sinal que ela comprou o carro errado. Então, qual que é a minha recomendação? Venda esse carro, compre um pouquinho mais barato, mas que você tenha condição de pagar o seguro, de pagar o IPVA. Eu brinco que carro é um filho. Fora ali que a pessoa vai ter custo de revisão, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa tem que ter esse discernimento, porque eu já vi casos, eu presenciei casos de pessoas que compraram. 90% dos brasileiros que compram carros novos no Brasil financiam. 90% financiam. E esse financiamento, então, tem que caber aí nesse processo todo ainda as tem coisas todas do carro, que são os impostos, inclusive. Eu não tenho números aqui precisos, até porque o IPVA está sendo pago agora, mas o do ano passado, o nível de inadimplência do IPVA é grande, ou seja, a gente está falando do seguro que já é um adicional do básico, ou seja, é opcional, melhor dizendo. Agora, ou seja, o que você está dizendo seguro é que... obrigatório, DPVAT e o IPVA são... A gente tem que pagar, ou seja... Então, o que acontece? Venda o carro, compre o mais em conta, porque o risco é muito alto. 90%, então, da população que compra carro novo financia. Aí vamos imaginar o seguinte cenário. A pessoa comprou o carro. E o que aconteceu? Esse carro foi roubado, foi furtado ou passou uma chuva ali de granizo e destruiu o carro. Qual que vai ser o cenário dessa pessoa? Ela vai estar sem carro, com um financiamento de meses ou anos ali para frente. Então, ela vai ficar anos pagando um bem que nem está nas mãos dela. Então, vale a pena a gente dar uma seguradinha, vende, compra um carro um pouco mais em conta, vamos deixar o ego ali de longe e arcar e ter tudo certinho. Roberta, a gente vai para o intervalo. Na volta eu vou deixar duas questões aqui para a turma ficar com a gente aqui no intervalo, acompanhar nosso intervalo, que está bem legal, tem novidades. Eu quero só te perguntar e deixar já para o próximo bloco. Opção mais barata, você já falou que pode sair mais cara, mas tem caminhos para a gente economizar? Ou vamos tentar esmiuçar um caminho para a gente economizar? E uma outra questão, é possível não ter seguro? Fica essa dica. Eu vou contar uma história na volta do intervalo de um amigo meu que não teve seguro, que eu vou te falar de chorar, viu? Mas antes, uma história para te alegrar. Pois é, todos os meses o canal Viver Brasil faz parte do Grupo Viver Brasil. E o Grupo Viver Brasil realiza o Conexão Empresarial. Esse Conexão Empresarial reúne sempre nomes importantes da política, do empresariado, da área cultural. E no meio do ano, já tem data, a gente vai anunciando aqui ao longo da programação, vai ter o Conexão Empresarial em Araxá. O governador de Minas já é uma das presenças marcadas, já com ali a assinatura de presença, mas outros 5 ex-governadores vão participar do evento, além de outras personalidades. Então, fique ligado, Conexão Empresarial Araxá vem por aí. A gente vai para o intervalo e volta já já com o nosso Economia. E agora?